Brasileirão 2025, Flamengo campeão. O Flamengo venceu a equipe do Ceará por 1-0 e conquistou o título. Terminou também a vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Atlético Mineiro lá na Arena do Galo. A briga por uma vaga na Libertadores com três equipes, Fluminense, Bahia e Botafogo, galera. E a briga na zona de rebaixamento. Internacional está fundado na zona de rebaixamento. O Vitória entrou na zona de rebaixamento. E aí tem o Fortaleza, né, que está ali fora da zona de rebaixamento, o Ceará e o Santos. Então, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional estão na briga. Desses 5, 2 vão para a Série B fazer companhia a Sport e Juventude. Eu vou trazer detalhes do Brasileirão, jogos, a última rodada. Aliás, já vou adiantar. O jogo mais difícil das equipes que estão embaixo, brigando na zona de rebaixamento, poderá ser o jogo da equipe do Fortaleza contra a equipe do Botafogo. Isto se o Botafogo vencer o jogo desta quinta-feira diante do Cruzeiro. Eu vou explicar isso para vocês aqui no vídeo, tá? Se liga. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ainda falta mais um jogo, galera. A gente tem, nesta quinta-feira, às 19h30, Cruzeiro e Botafogo. Esse jogo vale muito, principalmente, né, a questão do Cruzeiro brigando pelo vice-campeonato e o Botafogo brigando ainda para ficar entre os 5 melhores e ir direto para a fase de grupo da Libertadores, tá? Vou trazer detalhes porque na última rodada, o Fluminense enfrenta o Bahia, tá? O Fluminense tem 61 pontos, o Bahia tem 60 pontos. O Fluminense é o 5º, o Bahia é o 6º, o Botafogo é o 7º. Só que se o Botafogo vencer o jogo, vencer o Cruzeiro, ele vai a 62 e entra no G5. Calma que a gente vai explicar isso para vocês agora aqui no vídeo. Se liga. Pois é, dos times que estão embaixo, na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento, só o Fortaleza joga fora de casa. Só o Fortaleza. O Ceará joga em casa, o Santos joga em casa, o Vitória joga em casa e o Internacional também joga em casa. Aliás, o Internacional levou um sacode, foi amassado pelo time do São Paulo. 3-3, galera, 3-0. Eu vou passar todos os resultados da classificação e os próximos jogos aqui, se liga no vídeo. Na Bet Nacional o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser, hein? Acesse o QR Code aqui, tem um link também para você entrar, ou pelo QR Code ou pelo link, você entra e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade, se você tem mais de 18 anos e por favor, jogue para se divertir, hein? Só se divertir, tá, galera? Bom, os resultados da 37ª rodada, tá? A famosa penúltima rodada. Teve jogo atrasado. Aliás, eu vou fazer o seguinte, deixa eu começar com o jogo da 34ª rodada, que foi esse jogo aqui. Aliás, foram, na verdade, 2 jogos, tá? Vou começar com eles. Foram 2 jogos na 34ª rodada, jogos atrasados. Foi o jogo do Bragantino, metendo 4-0 no Vitória. 4-0 o Bragantino meteu no Vitória. E o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Esses foram 2 jogos atrasados que aconteceram na noite desta quarta-feira. Agora vamos para a 37ª rodada, famosa penúltima rodada do Brasileirão, que deu o título à equipe do Flamengo. Os jogos que já tinham acontecido anteriormente: Bragantino 2, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 0, Vitória 0. Aí a gente teve na terça-feira Vasco 0, Mirassol 2, Grêmio 1, Fluminense 2. A gente teve nesta quarta-feira Fortaleza 2, Corinthians 1, meu amigo, e jogo foi esse, hein? E o último lance, defesa do goleiro do Fortaleza, impressionante.
Juventude 0, Santos, aliás, Santos não, Neymar 3. Neymar fez 3 gols nesse jogo. Santos 3, Juventude 0. São Paulo 3, Internacional do Abel Braga, que estreou 0. Bahia 2, Sport 0. Flamengo 1, Ceará 0. E nesta quinta-feira tem Cruzeiro e Botafogo. Vamos dar uma geral aqui na classificação. Passar para vocês todos os detalhes da Série A, do Brasileirão. Vamos lá. A gente dá uma olhada então como tá a classificação, que ainda tem a última rodada. Eu vou passar a última rodada para vocês também aqui, mas vamos lá. Flamengo campeão, 78 pontos, pode chegar a 81, tá? Joga a última partida contra o Mirassol. Então vamos lá. Flamengo campeão, 78 pontos. A briga, o Cruzeiro ainda joga, pode chegar a 72 e ainda vai ter mais um último jogo contra o Santos. Então vamos lá. Palmeiras, 73. Cruzeiro na terceira colocação, 69. Mirassol, 64. Esses 4 já estão garantidos na Libertadores, tá? O Fluminense está na quinta posição com 61. O Bahia na sexta com 60. E o Botafogo na sétima com 59. Deixa eu explicar. O Botafogo joga nessa rodada contra o Cruzeiro. Se o Botafogo vencer, vai a 62. Fica na quinta colocação e vai para o último jogo em casa contra o Fortaleza. E aí esse jogo ele vai entregar tudo. Por quê? Porque ele chega a 62 pontos, mas se ele perder a partida, aí ele estará fora, independente de qualquer coisa. Por quê? O Fluminense joga contra o Bahia. Se o Fluminense empatar, passa o Botafogo. Por quê? Ele vai chegar a 62 pontos e o Botafogo chegará a 62 pontos e 16 vitórias. Então, o Botafogo tem que vencer a partida. Se ele empatar ou se perder, vai obviamente depender de combinações de resultados. Tá? Se perder, aí já está fora, não tem chance. Se empatar, vai depender de combinações de resultados. Aliás, não vai, porque o Bahia chega a 18 pontos, então ele tem que vencer. O Botafogo é o sétimo com 59 pontos. Aí tem o São Paulo, que ficou por aí mesmo, na oitava posição, com 51 pontos. O Bragantino, nono colocado, com 48 pontos. O Corinthians, décimo com 46. O Grêmio, décimo primeiro com 46. O Vasco, décimo segundo com 45, tá? Mas o Vasco já está livre de rebaixamento porque ele tem 13 vitórias. O Vitória pode chegar a 45, mas só chega a 11 vitórias. O Atlético, 13º, 45, também está livre do rebaixamento. Por quê? O Vitória só chega a 45 pontos, chega a 11 vitórias também, mas o saldo do Atlético é menos 6 e o saldo do Vitória é menos 18. Tem que fazer 12 gols o time do Vitória. Então está livre também o Atlético. O Santos joga por empate, porque o Santos chegando a 45, galera, 11 vitórias, ele tem o saldo menos 8. O Vitória pode chegar a 45 também, mas menos 18. Quer dizer, 10 gols de diferença o Vitória teria que tirar na última partida. Então, o Santos joga pelo empate. O Ceará não, precisa vencer a última partida, ou empatar, ou até perder, mas dependendo de combinações de resultados. O Fortaleza, 16º, 43 pontos, 11 vitórias, saldo menos 13. Precisa vencer também para não depender de ninguém. Aliás, Santos precisa empatar, Ceará precisa vencer e Fortaleza precisa vencer, tá? Para que escapem do rebaixamento. O Vitória é o 17º com 42 pontos. O Vitória tem que vencer o jogo, tá? Se empatar não serve, tem que vencer o jogo e torcer ou contra o Fortaleza ou contra o Ceará, tá? Ou contra o Santos. Tá? Ele tem que torcer por um dos três aqui, tá? Contra um dos três para poder, e ele tem que vencer o jogo. O Internacional, a situação é pior ainda. O Internacional é o 18º com 41 pontos e 10 vitórias e saldo menos 15. O Internacional também tem que vencer e torcer contra Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos, para que 2 clubes desses aqui percam seus jogos, tá? O Internacional tem que vencer e torcer para que 2 desses clubes percam seus jogos. E aí escapariam Vitória e Internacional. Detalhe aqui, se Vitória e Internacional empatarem ou perderem, eles estarão rebaixados para a Série B em 2022.
2026. Então, esse é o quadro atual. Agora vamos para os últimos jogos, tá, galera? A última rodada do Brasileirão 2025, tá? Vamos aqui para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? Na última rodada, que eu falei para vocês, Fluminense e Bahia brigam por uma vaga na Libertadores, tá? E aí, independente do resultado do jogo desta quinta-feira do Botafogo contra a equipe do Cruzeiro, tá? Para eles, melhor é que o Botafogo já fique fora, né? E o Bahia vencendo entra, o Fluminense vencendo entra, tá? Aí a gente tem Botafogo e Fortaleza. Por que eu falei que esse jogo pode ser o mais difícil? Porque o Botafogo ganhando do Cruzeiro, ele vai jogar tudo contra o Fortaleza para ficar no G5, entrar na fase de grupo da Libertadores. Ele precisa vencer. Se ele perder, aí ele tá fora, galera. Se ele perder, aí o último jogo dele não vale nada. Ele não tem mais chance de chegar no G5. Então, o Fortaleza tem que torcer para que ele possa perder o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Se perder, aí o Botafogo vai ficar, obviamente, no G7, mas não tem condição de chegar no G5, porque ele ganhando a última partida vai 62, se o Fluminense empatar com o Bahia vai 62 com 18 vitórias e ele só com 17, e se o Bahia vencer, o Bahia vai 63, e se o Fluminense vencer vai 64. Então por isso, esse jogo pode ser o mais importante, o mais difícil, obviamente, se o Botafogo vencer o Cruzeiro. Ou até se empatar também, tá? Se empatar o jogo, tá? Ele vai para o último jogo aí brigando por vaga de Libertadores. Corinthians e Juventude, café com leite, Santos e Cruzeiro. O Santos joga por um simples empate. Um empate do Santos e o Santos continuará na Série A. Não vai cair o time do Santos. Aí tem Mirassol e Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco, Internacional e Bragantino. O Internacional tem que vencer e torcer contra dois adversários na briga ali. Tem que torcer contra Vitória, Fortaleza, Ceará ou Santos. Dois tem que perder e ele precisa vencer esse jogo do Bragantino. Vitória. O Vitória precisa vencer e torcer. Precisa vencer, o jogo é contra o São Paulo. Precisa vencer e torcer para que ou Fortaleza ou Ceará ou Santos percam o seu jogo, tá bom? A gente tem Ceará e Palmeiras, mesma coisa, o Ceará precisa vencer para não depender de ninguém, mas poderá ficar se o Vitória e se o Internacional não vencerem os seus jogos, tá? Ou até o Fortaleza também, tá? E a gente vai ter Sport e Grêmio fechando o Brasileirão 2025. Então, galera, já quero que você comente aqui comigo. Você é dono desse canal, tá? Tem conteúdo todos os dias, tem live, tem informações, tem notícias, tudo para vocês, tá? Já quero que vocês comentem aqui. Quem vai fazer companhia à Juventude e Esporte? Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará ou Santos? Escreve aqui embaixo, a gente quer ver se você tá bem. A última rodada vai ser emocionante, você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal, hein? A gente vai estar com todos os detalhes, tudo do Brasileirão na última rodada da Série A, tá bom? Deixa eu pedir aqui um like, um gostei, um joinha a vocês. Se você puder, se inscreve no nosso canal. Essa moral é 0800, é grátis. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Obrigado de coração, um grande abraço. Fica na paz de Deus. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tchau. Fica com Deus aí. Uma boa noite. E valeu.